Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o Tribuna Livre é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira e também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Se você quiser adquirir, é só ir ao Garvey Parque Hotel, ali no setor hoteleiro norte, né, que você vai adquirir a passagem aérea online mais barata do Brasil. Mas hoje começamos o programa com a nossa deputada Liliane Roriz, que está aqui nos presenteando, né? E temos aqui o nosso articulista político, né? O João Eduardo Zisma. E já queria, ao receber seu bom dia, deputada, já queria lhe perguntar e lhe parabenizar, né? Por uma lei que você propôs, chamada a Lei da Lista Limpa da Saúde. Explica para a nossa população o que significa isso. Olha, meu bom dia a todos aqui que estão nos acompanhando aqui na TV Brasília, juntamente com o Raimundo Ribeiro e o João. E é um grande prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite. E a gente vem trabalhando muito aí pelo Distrito Federal. Eu sou presidente da Comissão de Saúde, da Câmara Legislativa, Educação e Cultura. E a gente tem tentado fazer um trabalho para que a população saiba que a Câmara Legislativa trabalha. Né? Se trabalha e dá até dá as dicas aí para o Executivo, soluções de como governar, porque a gente bem sabe que o governo tem uma péssima gestão, mas a gente, com um esforço pequeno, que a Câmara Legislativa e eu, deputado como de oposição que sou, a gente tenta aí fazer um trabalho para que a população veja que a gente está atenta ao que está acontecendo no Distrito Federal. Veja, Raimundo, a dificuldade que existe hoje no Distrito Federal, e eu que tenho acompanhado de perto, né, a saúde pública do Distrito Federal, a gente tem ali muitas reclamações variadíssimas, né? Então, eu já cheguei numa das minhas visitas, João, em algum hospital que eu fui, se não me lembro, parece que foi o Hospital de Samambaia, e perguntei na farmácia se havia falta de algum remédio. E a responsável pela farmácia me disse o seguinte: você quer que dá em ordem alfabética? Ou seja, praticamente todos os medicamentos... A falta é tão grande que já... Você quer que dá né, dessa forma? Eu me assustei com isso, né? Me assustei também nas visitas. Hoje você percebe que a falta de gestão é muito grande, são coisas tão fáceis de ser resolvidas, né? Então, no caso, a gente vê aparelho de raio-x que não tem filme, e depois, porque exame hoje de imagem... E dizem que o governador é médico, né? É verdade. Eu ouvi falar isso, é verdade? É verdade, né? Mas com certeza... enfim, então tem coisas muito simples para serem ajustadas, né? No caso que a gente procurou fazer essa lei, por exemplo, a gente percebia que as UTI e as pessoas, com certeza você deve ter alguém, um parente seu, próximo do João, e alguém que está me ouvindo, nos assistindo, com uma dificuldade muito grande para conseguir uma UTI. Mas tem que ter a regulação da UTI, né? Então você tem que esperar, muitas vezes as pessoas de coma induzido e esperando para o UTI no corredor, e a família naquela aflição toda, não sabendo se vai acontecer ou se vai acontecer do paciente, né, ir para a UTI ou não. Então esta lista limpa vai colocar na internet tudo isso que a população precisa de saber. Ou seja, a população precisa de alguma coisa. Dona Sebastiana, lá de São Sebastião, me ligou outro dia e falou assim: Liliane, eu queria saber, eu quero fazer uma cirurgia de cataratas, e de catarata, e o que acontece? Eu tenho 4 anos que eu tô esperando essa cirurgia. Ela, mas como, dona Sebastiana? Não tem como, eles falam que vão marcar e não marcam. Então, nesta lista limpa, vai ter o nome das pessoas que precisam de uma cirurgia como essa, como de uma cirurgia ortopédica, como uma cirurgia de joelho, de quadril, essa coisa mais, né, que é constante né, que as coisas que as pessoas mais necessitam sempre de uma cirurgia, assim, né, são cirurgias eletivas. Essas cirurgias eletivas, elas têm uma fila.
Então você que acompanha lá, vai acompanhar seu nome a saber se a fila está andando. Então a lista limpa, só um momento, essa lista limpa, ela mostra isso, mostra se tem um estoque, se tem um remédio que a pessoa necessita, o paciente necessita na rede, pode acompanhar também se o estoque está sendo reposto ou se está pedindo mais de uma medicação que não sai, entendeu? Tem a questão da UTI, tem a questão das cirurgias eletivas. Então, e esta limpa é para a pessoa acompanhar pela internet aquilo que o governo não quer mostrar, o que está disponível. Mas que o governo não mostra. Não mostra. Então, o governador, né, não sei o que passa na cabeça dele, né, ele vetou esta lei. Vetou a lei? Vetou a lei. E aí, terça-feira, nós tivemos, né, o apoio de todos os deputados para que derrubasse o veto do governador. Então já é lei. Já é lei. Agora, a gente tem aí algumas, né, o secretário Miziara falou outro dia numa TV aqui da cidade, dizendo que vai recorrer dessa lei. Então, eu pergunto à população do Distrito Federal se ele diz que expõe as pessoas, que expõe, né, o paciente, no caso. Eu acho que isso não. Não, expõe. mas eu acho que expõe sim. Não é, João? Sabe o quê? A incompetência do governo. Entendeu? O que expõe é isso, né? Então o que você percebe? Você vê que o governo não quer trabalhar para a população. E quer esconder. E quer esconder isso. Que mal tem você acompanhar ali, saber se você pode ter a UTI, que você tanto aguarda, que a família aguarda, se vai, e a regulação dá a hora que ela quer. Mas mais do que isso, né, deputada? Não é nem que mal tem, é o direito, que o contribuinte, que o cidadão tem, isso aí. de ter acesso então, às informações, né? Tem feito coisas, assim, situações, colocado o governo contra a parede, porque já que ele não faz, a gente, pelo menos alguma coisa, a gente tem que provocar o governo a fazer, né, João? Essa lei da lista limpa, tenho a impressão que ela favorece muito a população. A questão é saber o seguinte, o que é que uma lei faz e o que é que nós precisamos fazer a partir de já para que essa lei não caia no esquecimento e não seja cumprida, como diversas leis que não são cumpridas aqui no GDF, né? Principalmente. Saber primeiro a estrutura da Secretaria, se ela permite hoje fazer essas informações. Porque, pelo jeito, a Secretaria de Saúde não tem controle de absolutamente nada. Tá? É verdade. Né? A gente não tem informação, as listas a gente conhece diversos casos onde tem esperando uma cirurgia 6, 8 meses, chegam no hospital, não tem atendimento pediátrico, falta médico, falta... mas estão fechando as alas pediátricas. O que a gente precisa saber é o seguinte, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós temos uma lei. João, agora, como mas é que a minha vamos fazer? parte eu já fiz. A minha parte eu já fiz. Agora cabe ao executivo, cabe ao governador executar. Agora, a gente sabe que é o seguinte, que ainda existe aí uma falta de vontade, né? Não é não, Raimundo, uma falta de vontade, uma falta de habilidade. Agora, a gente faz leis. Agora o executivo tem que cumprir as leis. Mas nós temos também um outro assunto, eu sei que a gente ficaria muito tempo aqui conversando sobre isso, mas tem um outro assunto que eu acho... Oportunidade maravilhosa desse programa, junto com o João, o mestre em jornalismo, e você, poxa, isso é muito bom. Mas olha, tem o PPCub. O que é o PPCub? Esse apelido, sei lá, essa sigla horrorosa, né? É verdade. Mas fala da preservação de Brasília. Que não é nada de preservação. Que não é nada de... Pelo contrário, é a depredação da cidade. Fez aí uma confusão na cabeça das pessoas. Mas né? eu me lembro que logo que o governo começou a falar sobre isso, você foi a primeira voz que se insurgiu. Foi contra a 901. Né? Pois é, quer dizer, nesse projeto do governo é a criação de uma quadra, né? 901 aqui no setor hoteleiro. Me parece que prevê também o adensamento populacional, ou seja, construção de prédios residenciais aqui no eixo monumental. Quer dizer, afinal, o que há desse PPCub que parece que estrategicamente está parado agora, deputada? Eu acho que é um jogo de cena, sabe? Porque eu acho que não está bem assim, não. Acho que a coisa é só para esfriar os deputados. Os deputados, tem muitos deputados que são contra, né? E que sabem que no futuro vai ser cobrado.
Isso vai ser cobrado o ano que vem, caso esse projeto passe na Câmara Legislativa, não é, João? Então, assim, eu e a deputada Eliana Pedrosa estamos combatendo firmemente esse projeto lá dentro, e a gente entende o seguinte: nós participamos de todas as audiências públicas. Então, nós sabemos o seguinte, que lá atrás, quando se colocou o primeiro projeto na Câmara Legislativa, ele já veio com muitos erros. Ok. Então, voltou porque eles viram que as aberrações eram grandes. Agora, continua a mesma coisa. Eu sou totalmente contra o PPCub. Eu acho que isso tem que ser retirado. Eu não concordo com as mudanças que se colocou aí. Atende, entendeu? Atende aos empresários. Só isso. Só os empresários. E o governo funciona como testa de ferro deles. Só os empresários, os que têm aí terrenos e lotes na beira do Lago Paranoá, na hora do Paranoá, que querem mudar de destinação, quer aumentar o poder construtivo dos seus prédios, dos seus hotéis também. Só empresário. Porque a cidade mesmo, primeiro que a cidade desconhece este plano. A cidade não está informada do que se diz esse plano, que fala de preservação, que é uma mentira. É uma mentira colocada pelo secretário Geraldo Magela, ele sabe disso, e com a nuance do governador Agnello. Então, assim, eu vejo que este plano é um plano que vai colocar em risco o tombamento da nossa cidade. Eu tenho brigado muito por isso. Me chama a atenção exatamente porque nós procuramos aqui para fazer entrevista absolutamente contrário a esse PPCub, né, sobre todos os aspectos. Mas procuramos aqui tanto a Unesco, tanto o IPHAN, quanto o próprio Instituto de Arquitetos do Brasil, e ninguém abre a boca para falar de nada. Só vocês lá da Câmara Distrital, claro, que estão levantando essa questão. Mas é um absurdo isso. Porque as instituições que são... Pois é, João. Eu também fiquei tão abismada com isso que eu fui no superintendente do IPHAN local, o doutor Galvão. E questionei ele qual o posicionamento do IPHAN com relação a esse projeto. E ele teve uma pessoa muito educada, e perguntei para ele, escuta, o senhor tem que se posicionar, o senhor tem que falar alguma coisa, porque, na verdade, a cidade está confiando a esse instituto de que isso não vai acontecer. E ele? E ele ficou, não vou fazer, vou me colocar de uma forma mais decisiva. E falou assim, olha, doutor, o senhor não pode ficar em cima do muro do jeito que está, porque leva a gente à desconfiança. Mas, graças a Deus, a imprensa local agora está enxergando isso, vendo, observando que isso aí é um risco muito grande, e que a gente tem que ficar atento a isso. Agora, o Correio Brasiliense também está se posicionando, assim como o Jornal de Brasília, os jornais locais, como os blogs, vários jornalistas, as mídias alternativas, os blogs da cidade, vários jornalistas estão de olho nisso, né? A revista Veja Local também, João, tá se posicionando, ou seja, essa é uma briga que não é minha. Essa é uma briga de todos nós. Olha, eu tenho uma filha de 21 anos aqui. Eu quero netos vivendo nessa cidade que é linda. O céu de Brasília é maravilhoso, né? Então, assim, nós temos que ter esse amor, esse carinho por essa cidade, porque é a capital da República. Olha, você imagina as pessoas terem Nova York, que também é uma cidade tombada, sabe? Ter viaduto, João. Verdade. Veneza, né? Que é uma qualquer cidade lugar do mundo, canais, né? Mudar. Então, quem não gosta de Brasília do jeito que ela é, muda daqui. Vai embora. Deixa a gente aqui. Deixa a gente aqui do jeito que está. Você está entendendo? Porque o que dá a impressão é que quem está fazendo isso é gente fora. É verdade. Não? Então eu sou contra e fico revoltada, assim como a deputada Eliana, a gente tem se colocado muito revoltadas com esse projeto que está na Câmara Legislativa. E você que está nos acompanhando, participe desses encontros, eu acho que isso é importante, dessas audiências públicas, que isso é a história da cidade aí que está sendo comprometida por um
governo maluco como esse. Bem, o nosso tempo é muito curto, né? Eu quero agradecer a deputada Liliane Roriz, quero agradecer o João Eduardo Zisman e vou fazer uma promessa a você, telespectador do Tribuna Livre. Noutra oportunidade, a deputada Liliane voltará aqui para que a gente possa, né? Volta. Assunto é que não falta. Assunto é que falar não falta, mal é o que a gente tem para falar. É verdade. Muito bom, mas eu eu agradeço assim. muito, Liliane. Muito obrigada também a Livre vocês. Volta já já. Obrigada. Estamos de volta com o Tribuna Livre e essa imagem que você está vendo aí não é lá das Filipinas, não é o negócio do tufão, não. Isso aí é Brasília. Na quarta-feira aconteceu essa chuva e o caos novamente se instalou em Brasília. Realmente é uma imagem degradante, mas mostra realmente como essa cidade está mal cuidada e mal preparada para essas coisas, uma chuva que se transforma numa tragédia. E para a gente comentar um pouco, temos aqui o nosso festejado Luiz Solano, sempre homenageado, né? E João Eduardo Zisman, que continua conosco. Solano, o que você pode falar sobre essa Bom, depois situação? da tentativa do aluguel de um jatinho para os passeios do governador Agnello Queiroz, se fala também agora, neste exato momento, da contratação de 4 submarinos e também a vida do porta-aviões de Minas Gerais para ficar de prontidão no Lago Paranoá no momento que as chuvas começarem a cair na capital federal. Governador, eu acho que essa sua ideia é sensacional, porque vamos ter submarinos aí circulando em Brasília para socorrer a população da capital federal que sofre com a falta de uma infraestrutura, com a falta de um bom governo, exatamente no período de chuvas. Você, telespectador, está vendo que a revolta do Solano se transformou numa fina ironia, né? Mas, Joãozinho, que tragédia, hein? Mas é isso mesmo, o Solano fala aqui, a gente só tem que levar na brincadeira, senão a gente vai chorar o dia inteiro, né? Essa história dessas chuvas não é de agora, as chuvas já esse ano já acarretaram todo esse tipo de problema. Quer dizer, acontece a chuva, não limpa os bueiros, aí a cidade inunda, aí cai a energia porque a SEB não funciona, aí os produtos ficam estragados, os carros estragados. Bom, e dane-se a viúva, porque ninguém está cuidando de nada, né? Quer dizer, a população está sofrendo, né? Teve, infelizmente, aquela tragédia lá em Ceilândia, daquela garota que morreu no ônibus, poderia ter sido outro garoto. Já está caindo no esquecimento. Cai no esquecimento, chove aqui, alaga o plano piloto ali na região da Asa Norte, precisa de submarino para sair de lá. Então, é brincadeira, é o governo da palhaçada, né? Você vê, é o rei do camarote. Agora se fala só de camarote. E ele faz de conta que não é com ele, está viajando, já viajou não sei quantas vezes, vai para cima, vai para baixo, e a cidade não tem governo. São manchetes de matérias internacionais a respeito de um tal do garoto lá, que é o rei do camarote, que gastava aí 300 mil reais por festa. Ué, numa única festa, o governador gastou com o dinheiro do povo 1,5 milhão de ingressos. Fora os combos e bebes, que foi uma palhaçada lá daquele camarote. Parece que o Ministério Público agora... O Ministério denunciou, mandou denunciar o ex-presidente da Terra Cap, o doutor Antônio Lins, e o secretário especial de Copa, Cláudio Monteiro. Quer dizer, o rei do camarote é aqui. É Agnello, é Cláudio Monteiro, é Antônio Lins, né? É o vice-governador Filipe Eri, que autoriza uma esculhambação como essa. É realmente Brasília. Enfim, então, e se não houver ironia, a gente vai ficar nesse tom de irritação permanente, de indignação. Mas, João, tem um detalhe que eu achei pior, né? Quer dizer, se é que pode ter algo pior do que essas imagens, né? Foi a cara de pau do governo quando quis contratar aqueles jatinhos, né? Quer dizer, enquanto toda essa tragédia está acontecendo, o governo está querendo contratar jatinho para facilitar as viagens do governador Agnello. E aí, quando isso foi denunciado, o governo recuou, mas dizendo o seguinte: não, isso aí era para transporte de órgãos, né? A mentira está naturalizada, está institucionalizada. Tem que parar de mentir. Eu uma vez dei uma entrevista aí dizendo o seguinte: o governador
caiu na armadilha da mentira, né? Quer dizer, a armadilha que ele próprio preparou, porque aí é uma mentira querendo sustentar outra, né? Quer dizer, que coisa absurda. A verdade, Raimundo Ribeiro, é de que o contrato desse jatinho de 60 mil horas daria para fazer 2 viagens apenas na Europa. E o restante, não tem dúvidas, seria para atender o mimo da filha do governador que mora em Buenos Aires. E o governador já encontrou dificuldades para ir a Buenos Aires. Então, uma boa oportunidade para o governador Agnello passar seus fins de semana em Buenos Aires, é claro, dar atenção à sua filha que mora na capital argentina. Realmente é um absurdo esse desgoverno que temos em Brasília, é uma coisa de maluco. Mas, né, você, cidadão, é que é o juiz disso tudo, né? E você é quem pode, né? A imprensa cabe noticiar, mostrar os fatos. Aliás, eu quero mais uma vez reafirmar que este programa está sempre à disposição caso alguém do governo queira, né, contestar os fatos que são apresentados. Mas, lamentavelmente, nenhum representante do governo vem aqui para dizer coisa nenhuma. Então, esse silêncio, ele é eloquente, né? Ele mostra que é verdade e como o governo não tem como explicar, fica por isso mesmo, né? Mas tem um outro fato que aconteceu essa semana que foi interessante, né? Parece que começou a prisão dos mensaleiros do PT, né? Parece que o Supremo está começando a mandar prender esses meliantes, né, que saquearam os cofres públicos durante muito tempo. Mas o Zé Disseu parece que o regime dele inicial é semiaberto, né? Como é que é isso? Ele vai dar uma passadinha no presídio e vai dizer, pessoal, daqui a pouco eu volto? Como é que é isso aí? A rigor, você como jurista sabe, mas o Zé Disseu vai ter que dormir na cadeia. Né? Agora, ele não vai sentir. Quero saber qual é o emprego que ele tem, para poder sair, passar. Mas ele não é lobista, não é ele que manda na Casa Civil. Essa interferência aí que ele tem no governo federal, ou que já teve, quero saber se isso vai ser considerado pelo juiz da vara de execuções penais para liberá-lo, né? Para ele trabalhar como lobista, se vai poder ser possível. Mas eu acho que sinaliza, Solano, era tudo que a gente estava querendo. Pelo menos é um avanço, nós já, né? vamos discutindo esse assunto de mensalão já há algum tempo, né? E essa questão das prisões chegou tarde, mas chegou. Na quinta-feira, pela manhã, já sabia, inclusive, que os portos e aeroportos estavam vigiados pela Polícia Federal, justamente para evitar que os mensaleiros condenados fugissem daqui do nosso país e fosse até aqui para o Mercosul, mas a Polícia Federal, a Interpol, já estão de prontidão justamente para segurar esses caras e colocar no devido lugar, que é a prisão. Muito bem. Bem, agora cabe uma pergunta também que não quer calar, né? O Rio de Janeiro, durante muito tempo, perguntou, cadê o Amarildo? Amarildo morreu, né? E aqui em Brasília aconteceu um caso similar. Cadê o Antônio? Secretaria de Segurança Pública ainda não revelou sequer as pessoas envolvidas. E o nosso programa Tribuna Livre vai continuar cobrando uma resposta, porque é obrigação da Secretaria de Segurança Pública, do governo do Distrito Federal, dizer efetivamente o que aconteceu com esta pessoa, que era um cidadão, era ou não sabemos se está vivo, né, mas está desaparecido, né, e nós não podemos permitir que continue sem resposta. Mas agora vamos falar um pouquinho, né, para amenizar, vamos falar um pouco também sobre esportes, né, porque o Simplício está aqui doido para anunciar que o Cruzeiro é o novo tricampeão brasileiro. Vamos lá, Simplício. O Cruzeiro foi campeão brasileiro de 2013 com a campanha irretocável. Durante o ano foram 147 gols, tomou 134 gols, tomou apenas 47, 8 derrotas somente. Um time formado por refugos, Newton, Egídio, depois foi reforçado com Borges, no final com Júlio Batista, também Dagoberto. Então um time que está de parabéns em todos os aspectos. Ganhou o campeonato com 5 rodadas de antecedência e vai ser, Ribeiro, a primeira vez que o ano que vem nós vamos ter Cruzeiro e Atlético na Libertadores. O que mostra que Minas Gerais é o estado do futebol brasileiro, né? Quer dizer, o Galo campeão das Américas, o Cruzeiro campeão brasileiro, né? E o Galo ainda pode ser campeão do mundo. O Galo ainda pode ser campeão do mundo. E teremos Cruzeiro e Atlético na Libertadores? Cruzeiro e Atlético na Libertadores pela primeira vez. Viu? Já pensou uma final
da Libertadores, Cruzeiro e Atlético, seria Agora você veja como faz sensacional. diferença a competência, né, de quem está gerindo o futebol, né? Você disse bem, o Cruzeiro constituído de refugos, né? É Borges que sai de uma equipe mal, é Newton, Egídio, que tava no Flamengo, Egídio, né? Quer esquecido. dizer, de repente o Cruzeiro forma. Agora, a vocação, e aí eu quero parabenizar o Marcelo Oliveira, né? verdade. A vocação do time para o ataque, né? É incrível, né? Mas tudo bem, isso é outro assunto. Quitéria, hoje você quer falar, parece que sobre hepatite, né? É uma doença silenciosa, né? Vamos falar de uma doença silenciosíssima que acomete... Você não percebe? Acomete 127 mil brasileiros. Que loucura. O índice, a estatística E que quais eu são, tive. assim, você falou que é silenciosa, mas tem Super certamente alguns silenciosa. sintomas. Não, não tem. Não? Infelizmente não tem. O que se propõe hoje é todo mundo, se puder fazer uma sorologia de hepatite B, hepatite C, seria o ideal. Porque se descobrir precocemente, seria um tratamento fantástico, melhora muito a incidência de você ter uma cirrose hepática e melhora a incidência de você ter um câncer hepático, né? Infelizmente, é uma doença silenciosa que só é detectada através de exames de sangue mesmo. E quando ela comete, você pode ter danos, às vezes até letais, como o câncer, como a cirrose. Então, o remédio mesmo é a prevenção, A prevenção, ou seja, fazer. anualmente você faz os Eu exames. acho que todo mundo deveria fazer seu exame de rotina colocando a sorologia de hepatite C, hepatite B, o TGO, o TGP, para ver o fígado, né? Porque o fígado é um órgão importantíssimo que nós não podemos danificá-los tanto. E já que existe toda essa dificuldade, né, as empresas podiam, né, pelo menos já começava, né, anualmente a fazer, ou a facilitar, ou a estimular, né, que seus empregados fossem fazer esse tipo de exame, ou de repente... É um tratamento caríssimo, né, porque inclui drogas caras, tipo interferon, e a rede pública tem disponível a medicação, tá? Mas é um tratamento também que deixa o paciente muito... É como uma quimioterapia, né? Porque realmente deixa você muito mal. Mas, infelizmente, é uma doença silenciosa que o índice está muito alto no nosso país. Quitéria, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A deputada Liliane Roriz esteve há pouco, né, conosco, e ela conseguiu propor uma lei já aprovar, né, apesar da resistência do governador, que vetou a lei, mas o veto dele foi derrubado, criando a chamada lista limpa da saúde, né? Ou seja, obriga o GDF a colocar na internet, né, de forma instantânea, o estoque de remédios que existe, as UTIs, quem está de plantão, aonde, essa coisa toda, para que a população possa ter acesso, né? Eu até parabenizei a deputada por essa iniciativa, mas é uma pena que no Brasil a gente precise de uma lei para obrigar o governador, ainda mais quando o governador é médico, né, a ser transparente, né? E o mais recente foi a Secretaria da Saúde falar em televisão, que eu achei até um absurdo, falar que a distribuição de medicação do diabético, né, o Diamicron, não foi distribuído por falta de carro. Que isso, realmente. Por falta de transporte. Realmente Que não tinha carro para distribuir nos postos de saúde. Não tinha carro, mas o governador estava tentando contratar um jatinho para as viagens dele, né? E fui para a televisão falar isso é meio complicado, né? É bom ver o cidadão do Distrito Federal, contribuinte, você que paga essa farra toda, saber, né? Quer dizer, não tem carro para distribuir remédio, mas tem jatinho para levar o governador para onde ele quiser. E a falta de medicação nos postos de saúde continua, né? E a falta de medicação é uma coisa louca. Enfim, infelizmente Brasília está aí, entendeu? Devastada, né? Mas sempre é possível recuperar. Eu quero agradecer a doutora Quitéria, né? A sua participação permanente. Aliás, vamos colocar aí embaixo, quando você tiver alguma dúvida, entendeu? É só encaminhar o e-mail para a doutora Quitéria, né? Esse e-mail dela que está aí, passando aí abaixo da sua tela, né? Que ela no programa seguinte responderá. Agradecer meu amigo Simplício, que assim como eu, está sofrendo muito, torcendo para o Fluminense não cair, né?
E você tinha dito lá no início que o Fluminense não ia para a Série B por falta de vaga, né? Mas parece que arrumaram uma vaguinha. Eu espero que o Fluminense não queira preencher essa vaga, né? E como o nosso programa é curto, né? Nós só temos 30 minutos, né? Estamos encerrando o programa, agradecendo a você, telespectador, pela sua audiência, pela sua paciência, né? Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Prismac Turismo, ao restaurante Esquina Mineira, mas sábado que vem, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Até lá.